Ester é uma das personagens mais notáveis da Bíblia, cuja história está registrada no livro do Antigo Testamento que leva seu nome. Ela era uma jovem judia que viveu durante o exílio na Pérsia, durante o reinado de Assuero, entre 486 e 465 a.C. Ester era órfã e foi criada por seu primo Mardoqueu. Ester, cujo nome hebraico era Hadassa, significa murta, um tipo de arbusto. No entanto, seu nome persa, Ester, provavelmente vem de Stara, que significa estrela. Ela é descrita na Bíblia como uma mulher de notável beleza, que foi contada entre as mais formosas do reino. A história de Ester começa quando o rei Assuero destitui a rainha Vasti por se recusar a cumprir uma ordem dele. Em seguida, o rei convocou as moças virgens e de boa aparência do reino, e Ester estava entre elas. Ester então alcançou favor na corte de Assuero. Após um tratamento de beleza de 12 meses, Ester foi conduzida à presença do rei. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Assim, Ester foi coroada rainha no lugar de Vasti. No entanto, a história de Ester não termina aí. Hamã, um importante príncipe do Império Persa, resolveu destruir todos os judeus do reino de Assuero, porque Mardoqueu não se inclinava perante ele. Hamã era um alto oficial da corte do rei Assuero e é lembrado como um dos homens mais detestados da Bíblia. A história de Hamã ficou marcada de forma muito negativa. Hamã recebeu uma promoção do rei Assuero e foi exaltado sobre todos os príncipes do império. Todos os servos tinham que se prostrar diante de Hamã, conforme as ordens do rei. Todos obedeciam a essa ordem, exceto Mardoqueu. Diante da atitude de Mardoqueu, Hamã revelou todo o seu orgulho e prepotência. Ofendido pela atitude de Mardoqueu, ele não queria se contentar em penalizar somente seu desafeto. Hamã queria mais. Ele queria destruir todo o povo judeu. Então Hamã começou a conspirar contra os judeus e conseguiu fazer com que o rei Assuero permitisse que ele levasse adiante seu plano. Hamã foi tão persuasivo que o rei lhe autorizou a expedir decretos reais. Todo o ódio de Hamã pode ser visto no decreto que foi regido em nome do rei. Esse decreto foi enviado em cartas a cada província do império. Essas cartas diziam que todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia fossem destruídos, mortos, aniquilados e seus bens saqueados. Foi nesse contexto que Deus fez de Ester um instrumento em sua providência. A jovem que havia sido criada justamente por Mardoqueu havia se tornado esposa do rei Assuero. Então Mardoqueu lhe contou sobre a terrível condição dos israelitas naquele momento. Ester prometeu interceder pelo seu povo diante do rei. Quando soube do plano de Hamã para exterminar todos os judeus do império, Ester decidiu agir, mesmo sabendo que poderia custar sua vida. Ela jejuou e orou por 3 dias e pediu que todos os judeus fizessem o mesmo. Depois, ela se apresentou diante do rei, que a recebeu com favor. Então, a rainha convidou o rei e Hamã para um banquete, onde revelou a sua identidade e denunciou o plano maligno de Hamã. O rei ficou furioso e mandou enforcar Hamã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, o tio de Ester, que era um homem justo e fiel a Deus. Ester conseguiu salvar o seu povo da destruição, pois o rei emitiu um novo decreto que permitia aos judeus se defenderem dos seus inimigos. Ester demonstrou uma coragem incrível ao arriscar sua vida para salvar seu povo. Ela nos ensina a importância de enfrentar nossos medos e lutar pelo que é certo, mesmo quando isso pode nos colocar em perigo. Ester confiou em Deus em meio a circunstâncias extremamente difíceis. Ela nos mostra que mesmo quando as coisas parecem impossíveis, devemos confiar em Deus e em seu plano. Antes de ir ao rei, Ester pediu que todos os judeus jejuassem e orassem por ela. Isso nos lembra do poder da oração e da importância de buscar a Deus em todas as situações. A história de Ester nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, Deus pode trabalhar através delas para cumprir seus propósitos. Ester estava disposta a sacrificar sua própria vida pelo bem de seu povo. Isso nos ensina sobre o valor do sacrifício e a importância de colocar os outros antes de nós mesmos. Ela é um exemplo de como Deus trabalha através de pessoas comuns para cumprir seus planos.
Essas lições de Esther são relevantes para nós até os dias de hoje e podem nos inspirar em nossa própria jornada de fé.